Meus filhos, no dia de hoje, celebramos esta missa olhando para uma destas realidades que ocorrerão após o fim do tempo presente, esse sentido de eternidade. A partir deste ciclo de final do ano litúrgico, final do ano civil também, começamos a contemplar esta realidade, aquilo que está para além. E por quê? Porque a nossa vida não é necessariamente para aqui. Aqui devemos buscar com afinco, buscar com correspondência, buscar Nosso Senhor apresenta no Evangelho, aprendendo a ser felizes. Um pouco também do que José Maria apresentava, esse sentido de felicidade daqui, nesta vida. Mas é necessário termos os olhos na meta, ver que não é para o aqui e para o agora. Porque quando findamos muito das nossas coisas, acabamos esquecendo daquilo pelo que estamos buscando. É como uma pessoa que, querendo ir a determinado lugar, a determinada cidade, se contenta com uma placa. Não devemos nos contentar com as placas. Devemos buscar chegar à meta, não meios. E por isso é necessário termos este olhar para aquilo que desejamos de fato, o céu. Esta felicidade que é maior, vai além, mas também sabemos que para isso é necessário já aqui termos este caminho de purificarmos. Alguns não conseguem purificar-se por inteiro nesta vida, e por isso o Senhor, com sua misericórdia, concede-nos um lugar, porque quando se finda a nossa vida, a gente quer estar com Deus, isso é um fato, mas vendo a sua perfeição, a gente quer ser também como Ele, e vendo a nossa condição imperfeita, de não estarmos inteiramente purificados, a própria alma pede. Por isso o purgatório. E por isso, neste mês, somos chamados. Tivemos a missa de finados, tivemos estas indulgências que podemos aplicar àqueles que necessitam, estão nesta vida de purificação. Por isso também esta missa, para com as almas, pedindo por elas, colocando as intenções para que elas possam libertar-se, para que elas possam sair. Quando vemos a eternidade após a nossa morte, no primeiro sentido dos novizinhos, o findar desta vida, como vimos na primeira leitura, existirá um juízo. E como será o juízo? Muitos perguntam e se questionam. Tem um livro que ele coloca simplesmente diferente. É um ato de olharmos a nossa resposta, aonde Deus aceita. Que resposta? A resposta que damos aqui. Nosso Senhor perguntará: o que escolheste? Tivestes um tempo para responder, um tempo de correspondência a esta vida. E o que estamos buscando? O que buscamos? A união com Deus ou o afastamento dele? Aqueles que escolhem nesta vida afastar-se do Senhor, ainda que o Senhor queira justamente que estejamos com Ele, Ele que nos deu a liberdade de escolha, aceitará. É um grande erro alguns que acham que Deus é tirano, que acham que Deus, por ser misericordioso, bondoso,
no final das contas vai falar para nós: não quero saber da sua resposta, vou te levar segundo o meu querer. Não, você não vai nos colocar debaixo do braço e forçar-nos. A nossa resposta é aqui. O que estamos buscando? E diante disso, aqueles que escolheram um apartamento de Deus, que está longe de Deus, terão isso. Irão para fogo eterno. Mas existem aqueles que buscaram uma resposta positiva. Se conseguiram purificar-se inteiramente de tudo, aqueles detritos, de todas as impurezas, porque o pecado, com o batismo, ele é inteiramente apagado e uma vida nova nos é dada. Mas, com os pecados pessoais, após o batismo, nós vamos manchando, amassando esta nossa folha, que é a nossa vida. E depois que se amassa uma folha, quando se abre, ainda que se consiga usá-la, ela ainda tem aquelas ranhuras. Assim está a nossa alma. Temos estas ranhuras. E por isso as indulgências, para que elas possam ser retificadas, voltar a ter uma folha perfeita. Quando a nossa folha está perfeita, então podemos ter esta unidade com o Senhor. Mas quando não está, pedimos este tempo onde somente de modo passivo somos purificados. Aqui podemos nos purificar diante das nossas ações, diante das nossas penitências, da nossa vida de oração, diante da nossa vida de mortificação, aceitando as mortificações passivas a que o Senhor coloca, uma dor, uma doença, uma humilhação. Mas o purgatório é somente passivo. Não se pode adquirir nada por si, mas podemos dar a eles, para que eles possam purificar-se, para que aquilo que buscaram possam encontrar o céu. E por isso somos chamados a também ter esta obra de misericórdia para com eles, diante da nossa vida de oração, aplicando as indulgências que podemos lucrar, aplicando as nossas orações. Ter isso, ter este ato de dar, mas também. E por isso somos chamados a ter esta visão, a almejar o céu, almejar ter esta plena correspondência. E como buscá-lo? Sabemos nos avaliar a cada dia. Onde estão as minhas imperfeições? Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a minha vida de apostolado? Não com coisas grandiosas, talvez. Alguns acham que o apostolado tem que ser uma coisa. Como é que está a minha dedicação no meu trabalho? O modo como eu falo com os outros, como eu atendo, como eu correspondo. Como é que está a minha vida de estudos diante do conhecimento de Deus? Como é que tem sido a minha vida na minha família? Será que eu sei perturbá-los em um sentido bom? Chamar aquele parente que vai à missa de vez em nunca? Aquele filho, a esposa, a mãe, o pai, que às vezes estão meio afastados. Será que eu sei ter este bom afinco para chamá-los a este caminho de correspondência, a estar com Deus? Ter isso. Às vezes, o nosso apostolado é assim, diante das pequenas coisas que se faz grandioso, que possamos buscar sempre mais esta correspondência ao Senhor, este sentido de bem-aventurança, sabendo aqui ser felizes, tendo este olhar para o céu, tendo este olhar para a eternidade, tendo este olhar para a meta,
A Virgem Santíssima, ela em tudo assim buscou. Por isso, o Senhor escolheu o seu ventre como o céu, para aqui estar, para aqui ser gerado. Também a chama mostra como essa correspondente plena, sendo ela assunta ao céu. Ela é nossa consoladora, nosso auxílio, que possamos buscá-la para que possamos também nós termos esta correspondência plena ao Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,